Glória a Deus, aleluia. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Grande é a presença do Senhor neste lugar. Amém. Vai estar na casa, igreja. Desde o momento que nós chegamos, ele já estava presente. Oh, aleluia. Glorifique ao Senhor, pois ele está na casa. Oh, aleluia. Louvado seja o seu nome. Aleluia. Amém? A palavra que o Senhor colocou no meu coração no sábado, durante o culto da festividade do círculo de oração, foi Marcos 5, do 21 ao 43. Nós vamos falar da filha de Jairo, amém? Aleluia. É grande a presença do Senhor neste lugar. É imensa. O Senhor, ele sempre disse nessa casa, ele não se importava com a quantidade, e sim com a qualidade. E hoje ele está mostrando para a igreja dele que ele não quer barulho, ele não quer a multidão, ele quer a verdadeira adoração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vou estar lendo, amém? E passando Jesus outra vez do barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe ponha as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou a sua veste. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe se secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para quem falas mais ainda o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riu-se dele. Porém ele, tendo os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, entrou onde a menina estava deitada. Então, tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandaram-lhe expressamente que ninguém o soubesse, e disse-lhe que dessem de comer. Amém. As palmas do bom Senhor, a igreja pode se aceitar. Aleluia. Amém, igreja? Eu estava no sábado dirigindo o culto das irmãs, e eu ainda, o Senhor não tinha me dado uma palavra. E eu estava aqui, o Senhor me deu uma oportunidade da nossa bispa, o Senhor falou ao meu coração sobre Jairo. Falo para a igreja não olhar para mim, pois eu não tenho nada, quem vai falar é o Espírito Santo. E o Senhor, ele confirmou de várias formas através dos louvores, porque falou muito sobre a morte. E o dono da vida está neste lugar. Aleluia! Aquele que pode transformar a morte em vida, aquele que pode mudar o meu e o teu cativeiro.
Eu estava estudando, eu não queria ler tudo, mas o Senhor falou que era para ler tudo. Nós sabemos que Jairo, ele era príncipe da sinagoga, né? Ele estava ali, ele ensinava, estava naquele lugar. Eu busquei, mas eu não encontrei algo que dissesse, mas eu acredito que ele não acreditava em Jesus, né? Ele era ali da sinagoga, achava que Jesus não era o Filho de Deus, só que Deus, ele é tão maravilhoso que algo acontece na minha vida e na sua, na vida de alguém, ou como aconteceu na vida de Jairo, para que a gente venha chegar aos pés do Senhor. Jairo, assim que ele soube que a sua filha estava doente, e olhando para ela, e já vendo que ali não teria mais jeito, que ela poderia vir a falecer, mesmo ele não acreditando, ele buscou quem? Jesus. Aleluia. Porque naquela época o Senhor passava, o Senhor curava, libertava, e ele ouvia falar desse Jesus. E não é diferente na nossa época. O Senhor ainda cura, o Senhor ainda liberta, o Senhor é o mesmo. E quantos de nós, para chegar aqui, tivemos que ouvir do Senhor, dos feitos, das maravilhas? E Jairo foi em direção ao Senhor. E como sempre, havia uma multidão. Tem a multidão boa e tem a multidão ruim. Ali eu acredito que tinha de tudo. Tinha quem queria seguir Jesus verdadeiramente, quem só queria olhar, quem só queria criar, aqueles que só queriam saber, mas quem é ele? Por que ele faz essas coisas? Aqueles que duvidavam, iam para zombar, tinha de tudo. E na minha e na sua caminhada também não é diferente. Durante a caminhada com Jesus, nós vamos encontrar tudo no nosso caminho. Vamos encontrar os impedimentos, as barreiras, vamos encontrar todo momento algo para nos desanimar, para querer parar, para querer tirar a nossa fé. Só que já estava desesperado. E quantos de nós às vezes não nos encontramos desesperados? E quantos de nós às vezes vem desespero e não sabemos o que fazer? Mas Jairo, que nem acreditava, ele não pensou duas vezes. Eu vou lá atrás daquele que todos falam que cura. E eu quero ver se ele vai curar minha filha. Ele foi. Pensa, igreja, uma multidão para chegar até Jesus. E ele foi ali com aquele desespero. Só que o Senhor colocou no meu coração que também com fé. Porque sem fé não adianta eu e você buscar o Senhor. Nós temos que ter fé e acreditar que o nosso Deus vai fazer. Ele chegou até Jesus. E ali ele convida o Senhor para ir até a casa dele. Já ali, olha, eu encontrei com ele. Ele vai curar minha filha. Vamos depressa, porque ela já está morrendo. E ali o Senhor indo no meio da multidão, aí vem e aparece a mulher do fluxo de sangue. Quantas vezes na minha e na tua vida não é assim? Nós estamos clamando por um milagre, por uma solução. Estamos querendo chamar a atenção do Senhor, mas o Senhor, ele primeiro faz algo para alguém. E às vezes a gente não entende. Mas eu cheguei primeiro, porque já eu poderia falar. Mas, Jesus, eu cheguei primeiro. Só que sempre tem alguém na nossa frente que tem algo mais emergencial. Por quê? Ela estava há 12 anos sofrendo do fluxo de sangue. Já estava naquele momento. Então, por que quando eu e você clamamos ao Senhor, já queremos para agora? Já estamos, acabei de pedir, nada aconteceu. Clamei, nada aconteceu. Mas o irmão já foi abençoado. Mas o irmão, às vezes, tem algo mais urgente. E o Senhor conhece. Ela ali no meio da multidão, enquanto Jairo foi correndo, ela foi por baixo. Ela foi se arrastando. Aí eu vou chegar. Eu vou só tocar nas vestes dele e eu vou ser curada. Jairo queria que o Senhor fosse. Ela queria só tocar. Vamos fazer os dois nessa noite. Vamos tocar. Vamos convidar o Senhor para estar dentro da nossa casa. Mas não é só a casa de parede, é a casa dentro do nosso coração. Porque nós precisamos ter Ele. E ali, eu lendo, eu fiquei pensando, nossa, já podia falar, mas mestre, me acompanha, deixa ela ali. Mas nem isso, né? Porque o desespero que queria que fosse. E o Senhor parou quando ela tocou nas vestes dele. E saiu o poder. Ele ainda voltou para perguntar. Eu fiquei pensando, se fosse eu falar, Senhor, o Senhor já sabe que foi ela. Mas ele perguntou. E ela teve medo, mas mesmo com medo e com tremor, ela foi e disse, foi eu, Senhor. Porque a fé daquela mulher fez ela se abaixar, descer, como foi dito já. Nós temos que descer na casa do oleiro. Nós temos que diminuir para que o Senhor cresça.
chamou a atenção. Enquanto Jesus estava ali, parado no meio da multidão, nesse cenário todo, Jairo poderia ter ido embora. Jairo poderia ter olhado para o Senhor: pô, minha filha está lá morrendo, o Senhor não está me ligando. Poderia ter desistido. Mas ele não desistiu, igreja. Ele perseverou, ele ficou até o final. E o que o Senhor diz para mim e para você? Que não é para nós desistirmos no meio da caminhada, no meio da luta, da prova, quando a gente olha e acha que o Pai não está vendo, que o Pai não está fazendo. Jairo não desistiu, e ele nem conhecia Jesus, ouvia falar. Ele foi até o fim, permaneceu ali firme, esperando. Porque o Senhor, na palavra do Senhor, fala que nós temos que esperar com paciência. Só que hoje em dia nós não queremos esperar com paciência. Nós queremos pedir e já acontecer. Nós queremos, Senhor, faz. E o Senhor faz. E aí, quando não acontece, a gente vai lá: vou mais pedir não. Vou mais clamar não. Eu acho que eu vou parar, porque não está vindo. Só que o Jairo não desistiu. E o que o Senhor está dizendo, igreja? Não vamos desistir em meio às nossas lutas, em meio às batalhas, em meio ao vento, em meio àquele cenário que aos nossos olhos não tem saída. Porque para Jairo, ele ainda achava que ela ia morrer. Só que aí, no meio disso tudo, vem a notícia. Porque na nossa caminhada sempre vai ter a notícia ruim. E sempre vai ter aquele que traz também. Porque para trazer notícia boa, não tem. Mas para trazer notícia ruim, para fazer você desanimar, para falar: ei, para de buscar esse Deus aí. Você está buscando, e já não está mais. Desiste dele. Mas para que você vai continuar orando? Está vendo que não vai mais? Eles chegam lá e falam para ele: para de incomodar, porque a filha dele já tinha morrido. Aí eu fiquei pensando, eu no desespero não sei o que faria, mas Jairo continuou ali, creio que já ali se lamentando, chorando: minha filha, e agora? Mas ele permaneceu e o Senhor ouviu. Aí o Senhor olha para ele. E fala: não temas, crê somente. O que o Senhor está dizendo para mim e para você? Para nós crermos no Senhor. Vamos colocar na mão do Senhor e vamos crer e confiar que Ele vai fazer, que Ele é Deus e Ele nunca mudou. Porque aqui Ele falou: crê somente. E ele creu. E ali Jesus convida Pedro, Tiago e João, que eram os que andavam mais próximo dele para estar lá. Por quê? Tem coisa que a multidão tem que sair. Tem coisa que a multidão tem que ficar para trás. E tem que eu e você e o Senhor. Não dá, tem coisa que não vai dar para você falar: a multidão vai comigo. Não vai. A multidão vai atrapalhar. Já tinha lá na casa deles um povo já lá chorando. Aquelas carpinteiras. Alguns até chorando, fingindo, outros chorando mesmo sentidos, e outros chorando porque estavam ali para ver como que Jairo iria reagir, que elas eram pagas, né, minha bispa? Estavam todo mundo ali. Para pensar, você está lá na sua casa com seu filho doente, aí como que você vai sair e vai ficar um monte de gente na sua casa? Para quê? Mas eles queriam ver. Por quê? Sempre tem quem quer ver eu e você caindo. Sempre tem quem quer ver eu e você desanimando. Ei, e agora, hein? Eu quero ver o que ela vai fazer. Quero ver o que ele vai fazer. Eu tenho que ver. Ele clamou tanto, ele orou tanto, ele buscou, ele jejuou. E agora? Só que nosso Deus, nosso lindo Jesus é tão maravilhoso que ele chega lá e ele fala: para quem que estava com aquele povo? Aquele alvoroço. É a palavra. No alvoroço nós não vamos conseguir nada. No meio daquela multidão, talvez eu e você, de vez nos aproximar do Senhor, nós vamos nos afastar. Então é preciso sair. O Senhor mandou ele sair. Chamou o pai e a mãe. E aí ele chega até a menina. Ele já tinha dito que ela só dormia. Mas o povo não acreditava. E quando o Senhor fala para mim e para você: ei, igreja, eu estou fazendo. Ei, igreja, eu estou operando, eu estou cuidando. E eu e você estamos lá. Será? Glória a Deus, Jesus, aleluia. Saúde. Saúde, velho. E eu e você não acreditamos. Desconfiamos, né? Achamos que não vai acontecer.
E sempre vai ter alguém também para ir você falar, não vai acontecer. Isso é impossível. Ela estava morta. Para aquele povo todo, não ia acontecer nada. Só que chegou o dono da vida. Aleluia! O único que pode fazer tudo. Ele chegou com a vida. Ele olhou para ela e disse, levanta, menina. E o que o Senhor está dizendo para nós? Ei, igreja, levanta. Põe-te de pé. Não acabou, ainda tem vida. Ainda tem esperança. O Senhor não esqueceu nenhum de nós. O Senhor está no controle. Oh, aleluia. E creio ali que eles ficaram espantados. Como assim? Como que aconteceu? Por quê? Quando as pessoas estão ali para zombar de mim, de você, achando que não vai acontecer nada, e o nosso Deus vai lá e faz um milagre, opera uma maravilha, eles olham e falam, como assim? Mas para mim ela já não tinha mais jeito, para mim ele não tinha mais jeito. Eu achava que aquela igreja já não ia mais continuar. Só que quem está aqui neste lugar é o Senhor, é o dono da igreja, é o dono da vida de cada um de nós. E ele está falando, igreja, levanta e caminha. Foi louvado que é para marchar. O Senhor quer o povo dele marchando na presença dele. Não importa a luta, não importa a batalha. Irmã, mas você não sabe como eu estou. Mas o meu Deus sabe. E se ele está falando que é para marchar, igreja, é para marchar. Deus é maravilhoso. Nós passamos muitas lutas, muitas provas. E às vezes olhamos com os nossos olhos carnais e falamos assim, agora para mim já deu. Eu falo por mim, igreja. Quantas provas eu já passei que pela minha pessoa eu pararia no caminho e não voltava mais. Mas a glória de Deus, o Senhor sempre me levantou, me deu força. Porque não é a nossa força, é a dele. Quantas vezes a gente está aqui e não consegue nem ter força para caminhar, nem para vir até a igreja, e o Senhor fala, continua. Eu estava passando uma luta um tempo atrás, o Senhor, como sempre, para a glória de Deus, sempre usa a nossa bispa para falar, né? E como eu falo, eu sou prova viva, né? Que ela é uma mulher de Deus, usada pelo Senhor, e que tudo que Deus usa ela para falar, a glória dele se cumpre. E ela sempre falando para mim, filha, você vai trabalhar. Filha, você vai trabalhar. E eu sempre acreditei, porque eu sei que ela é uma profeta do Senhor, que o Senhor usa ela. E eu sempre ali com meu coração descansado. No tempo do Senhor vai. Acho que semana passada, semana retrasada, Deus usou ela para falar que não ia demorar. Falei amém. E para a glória de Deus, igreja, nessa semana eu comecei a trabalhar. Eu estou muito feliz com o Senhor. Aleluia. Estou muito grata ao Senhor, porque eu não mereço nada, mas o Senhor, Ele é maravilhoso. Ele sabe o que eu e você precisa, e quando a gente deposita a nossa fé, Ele age. Porque eu sempre falo para o meu esposo, estou entregando o currículo, mas só no tempo de Deus. Eu sempre falava para ele, quando Deus usar a nossa Bíblia e falar, é agora, é agora. Aí quando falou, ele falou, já é a hora. Eu falei, calma. E para a glória de Deus foi como eu pedi para o Senhor. Pedi um trabalho ao Senhor, onde eu não trabalhasse aos finais de semana, onde eu pudesse chegar cedo para poder estar no compromisso com a obra. E para a glória de Deus eu trabalho aqui na Direitos Humanos, entre das 8 às 5. E estou muito feliz, é um ambiente muito tranquilo. Deus é maravilhoso. Há uma semana atrás eu estava chorando. E hoje eu estou dando glória, porque o Deus que eu fiz, Ele é maravilhoso. A palavra diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então creia, igreja, porque esse Deus que nós servimos, o Deus que quando Ele fala, Ele cumpre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu olhava para mim alguns dias atrás e falava, ih, mulher, já era para você. Mas o meu Deus falava não. Né? É a ordem para marchar, foi o que o Senhor colocou no meu coração. E eu aprendi com a minha bispa e com meus pastores a sempre olhar para Jesus. Não olhar para as nossas lutas, não olhar pelas nossas provas. Não foi fácil, nada, mas eu sei que tudo Ele estava no controle. Que quando a gente passa pela luta e pela prova, o Senhor, Ele nos renova, nos dá força para a caminhada. Como fala lá em Reis, quando Ele fala com Elias, né?
Ele dá o alimento para Elias caminhar por mais 40 dias. E o Senhor está dando esse alimento essa noite para a igreja dele caminhar. Porque a caminhada é longa, igreja. Nós vamos até o fim com o Senhor. Amém? Aleluia! Eu estava ali sentada e o Senhor me deu... Eu falei, Senhor, não te deu uma referência. Aí o Senhor me deu Gênesis. Gênesis. Só um minuto, porque... Gênesis 40. Quando José estava preso e ele interpreta os sonhos. Nós vamos entender porque o Senhor nos levou aqui. E aconteceu depois dessas coisas que o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó muito contra os seus 2 eunucos, contra o copeiro Mor e contra o padeiro Mor, e entregou-os à prisão, na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José, para que o servissem. Assim estiveram muitos dias na prisão. E ambos tiveram sonho, cada um seu sonho, na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã, e olhou para eles e viu que estavam perturbados. Então perguntou aos eunucos de Faraó, que com eles estavam no cárcere da casa do seu senhor, dizendo: por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles lhe disseram: temos sonhado um sonho, e ninguém há que o interprete. E José disse: não são de Deus as interpretações? Contai-nos, peço vós. Então contou o copeiro Mor o seu sonho a José, e disse: eis que em meu sonho havia uma videira diante de mim, e na vide 3 brotos, quais brotando a sua flor saía, e os seus cachos produziam uvas maduras. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava suas uvas e espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará o teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo quando era seu copeiro. Porém, lembra-te de mim, quando te for bem. Rogo-te que uses comigo de compaixão e que faças menção de mim a Faraó e faças-me sair desta casa. Porque, de fato, fui roubado da terra dos hebreus e tampouco a quem nada tenho feito, para que me pusessem nessa cova. Vendo então o padeiro Mor, que tinha interpretado bem, disse a José: eu também sonhei, e vi 3 cestos brancos que estavam sobre a minha cabeça. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves o comia do cesto de sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó tirará a tua cabeça, e te pendurará no pau, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. E aconteceu ao 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos e levantou a cabeça do copeiro Mor e a cabeça do padeiro Mor. Condenou diante dos seus servos e fez tornar o copeiro Mor ao seu ofício de copeiro, dando este o copo na mão de Faraó. Mas o padeiro Mor enforcou como José havia interpretado. O copeiro Mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Amém, igreja? O Senhor está falando o quê? Aqui José, ele já tinha sido levado para o Egito, estava preso, já tinha sido acusado pela mulher de Potifar, estava no cárcere. Mas o Senhor, ele nunca se esqueceu de José, como o Senhor nunca se esquece de mim e de você. Aonde nós estivermos, independente de qual situação, o Senhor não esquece. E aí, neste lugar, o Senhor usou José para interpretar o sonho deles. E pediu para o copeiro para que ele se lembrasse quando fosse levantado. Só que ele não se lembrou. Nós sabemos que mais para frente José vai interpretar o sonho de Faraó. Por quê? O Senhor colocou no meu coração: lembra, filha? Ninguém lembrou de José, mas eu me lembrei de José. E no momento certo, eu fiz o copeiro Mor lembrar de José para poder falar ao Faraó, para assim usar a vida dele para tirar ele de lá. Como Jairo, que não desistiu, José nunca desistiu. José foi levado cativo jovem, foi vendido pelos seus irmãos, passou tantas coisas, mas ele nunca desistiu do Senhor. Em todas as situações ele continuou sendo servo,
sendo adorador, e o Senhor honrou ele. Nós sabemos, desculpa, igreja, que no final ele se torna governador do Egito. Então, o que o Senhor está falando para mim e para você? Dependente do que nós estamos passando, ou aonde nós estejamos, o Senhor não está esquecendo de nenhum de nós. O Senhor vai usar alguém para lembrar de nós e para poder falar, ou até mesmo o Senhor mesmo vai fazer. Não importa o que ele prometeu. Passou-se o tempo, mas o Senhor fez ele se lembrar. Então, tudo que nós fazemos para o Senhor, como diz a palavra, tudo que nós plantamos, nós colhemos. Então, a gente faz para o Senhor e às vezes pensa assim, pai, Jesus esqueceu de mim. Né? Ninguém me vê, ninguém me enxerga. Eu falo, peço, mas o Senhor está dizendo que Ele não esqueceu de ninguém. Que como Ele foi na vida de José, Ele é nessa igreja. Ele é na vida de cada um. E Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Primeiramente para a igreja. E depois nas nossas vidas. Então vamos parar de nos achar que somos esquecidos. Vamos parar de achar que estamos sozinhos. Porque nós não estamos. Nós estamos em torno de tudo que é o Pai. Nós temos o melhor do nosso lado, que é o Senhor Jesus. Aquele que deu a vida por nós. Aquele que tirou nós do lodo. Aquele que tem cuidado da sua igreja. Ele sustentou a sua igreja e vai continuar sustentando. Sustentou a cada um de nós. O pastor veio e disse que o ano não foi fácil para a nossa igreja. Mas até aqui o Senhor nos ajudou e vai continuar ajudando. Vai vir 17, vai vir 18, 19, 20 e assim até mais. E o Senhor vai estar ajudando porque tem uma promessa neste lugar. Aleluia. E a promessa dele, ele cumpre. Muitos acharam, muitos disseram que nós não íamos a lugar nenhum. Mas nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo. E que ele fez a promessa para a igreja dele e vai cumprir. Como eu sempre digo, eu estou sempre do lado da nossa bispa e ouço tudo que Deus usa ela para falar e vejo cumprir. E eu já ouvi muito o Senhor dizer que ainda tem muito para entregar para Jesus e a vida, que tem um novo espaço, que tem muitas coisas para fazer e eu creio, porque o anjo da igreja é uma mulher de Deus. Né? A gente sabe que Deus usa ela grandemente para a glória dele. E nós estamos aqui e sabemos. Eu falei para a bispa, a gente estava louvando um grupo de louvor. Quando eu olhava para trás, estava o pastor Eduardo e o pastor Marcelo. Mas eu vi entrar muita gente. Muita gente. Eu olhava de novo e eu vi entrar muita gente. Eu olhei 3 vezes. Eu falei, Senhor, mas não estou vendo ninguém. Quando eu olhava, só estava eles. E o Senhor colocava no meu coração. É o povo que Ele vai trazer. Né? Para essa casa de oração. Porque aqui tem oração. Aqui tem homens e mulheres de Deus. E não importa se ficar Pedro, Tiago e João. O que importa é ficar a presença do Senhor. E ela está grande neste lugar. Desde a hora que chegamos, não podemos deixar de sentir a presença dEle. Ele está neste lugar, e Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu para a igreja dele. E vamos descansar no Senhor. O mesmo Deus que fez ontem, Ele faz hoje. O Deus que fez na minha vida, faz na vida de vocês. Então, aquilo que vocês têm pedido para o Senhor e ainda não aconteceu, creia que vai acontecer. Porque Ele cumpre a palavra dele. Foi Ele exatamente que fez. Eu estou muito feliz mesmo, igreja, com o nosso Senhor, porque Ele é maravilhoso. Nós não merecemos nada, somos dignos de nada, mas Ele é maravilhoso. E Ele sabe que cada um de vocês precisa. E pode ter certeza que o Senhor não vai deixar faltar nada. E eu creio que eu ainda vou vir aqui para contar outro testemunho, porque o Senhor me prometeu. Aleluia! A luta, quanto mais grande, maior a bênção, igreja. Creia nisso. É difícil, mas vá até o fim. Não desista. Não desista no meio, não desista durante. Vá até o fim, como Daniel foi até o fim. Porque o Senhor, Ele se alegra muito quando a gente permanece, porque Ele deposita tudo em nós. Porque Ele sabe até onde nós podemos ir. E muitas das vezes, nas nossas forças, nós não podemos. Mas na força do Senhor nós podemos. E a igreja dele vai muito longe ainda, né? Nós vamos ver, eu creio, em nome de Jesus, que estaremos todos aqui para ver a promessa do Senhor se cumprir. Primeiramente na vida da nossa bispa,
Ele trazendo todos os seus filhos de volta. Depois na nossa igreja, e nós vamos nos alegrar, como hoje, que a presença do Senhor foi imensa. A alegria do Senhor estava neste lugar. E nada pode abalar a igreja do Senhor. A luta vai vir, a prova vai vir, mas o Senhor vai estar conosco em todos os momentos, como esteve na cova, como esteve na fornalha. O Senhor segura na mão de cada um, toma conta da igreja, porque Ele é dono deste lugar. Ele é quem vive aqui, amém? Minhas palmas louvam o Senhor. Glória! Vai estar aqui.